Senhor presidente da comissão, vereador professor Luiz Carlos, companheira Fátima, o nosso glorioso Sindicato de Luta, doutora Zenildes, promotora da educação. Olha, eu queria parabenizar o professor Luiz Carlos, que fez esse trabalho árduo, o impeachment que nós pedimos aqui da prefeita. Essa casa foi omissa, porque nós pedimos, e os dados, fundamento legal pelo qual nós pedimos, foi exatamente, principalmente da educação. O desvio do recurso da educação, trabalho bem feito, tanto pelo Ministério Público, pela doutora Zenildes, como também pelo professor Luiz Carlos. É um dinheiro que é carimbado, um dinheiro que não pode ser desviado, né? Aí você chega numa creche, não tem nem o gás, não tem a merenda. Apesar do governo federal mandar o recurso da merenda, também não tem nada. Então, naquele momento, a gente chegava aqui e dizia, olha, nós estamos pedindo porque a cidade está um caos total na educação, na saúde, em tudo, no lixo, a mesma situação do lixo, né? A Urbana tem mais de 350 milhões a receber e o lixo está na rua porque a prefeitura não repassa o dinheiro, dizendo que é da TLP, não tem nada com isso. A educação está aí, a mesma situação. Na saúde não é diferente, né? Porque hoje eles privatizaram a saúde, aí não pagaram, aí o setor privado parou e desativaram o público. Então, professor Luiz Carlos, esse caos é isso, né? Ontem nosso sindicato foi para uma audiência no Ministério Público do Trabalho, né? E a Secretaria de Planejamento dizia que não tinha dinheiro, era que terceirizar tudo. Aí o procurador Dodô Diniz, um grande procurador do trabalho, disse o seguinte, mas, doutora, nós estamos aqui exatamente porque foi tudo terceirizado. As merendeiras estão em greve, os vigias estão em greve, o pessoal da limpeza está em greve, exatamente porque foi tudo terceirizado, né? E vocês não pagaram. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Acho que a companheira Fátima tem toda a razão quando ela coloca que nós vamos ser feita uma grande auditoria, né, para saber onde foi parar esse dinheiro. O cidadão que está me ouvindo na questão do lixo, o orçamento da Urbana foi de 114 milhões. Não se gastou R$1 em 2012 desse dinheiro na Urbana. Não gastou-se nada, mas esse orçamento já não existe mais. Ele foi pago, referente a 2011. Ou seja, você tem um ano inteiro sem se pagar nada para ninguém. Por isso o lixo está na rua. Então, eu acho que a omissão da Câmara naquele momento em não ter votado isso, pega mal para a sociedade, que apesar dos esforços feitos por alguns setores, como a Comissão de Educação, alguns vereadores dos fatos isolados, mas a casa por si só não respondeu. Não correspondeu naquele momento em que a sociedade cobrava e exigia uma posição mais firme da nossa parte. Então, eu quero aqui dizer que estou à disposição, como sempre estive, né, professor Luiz Carlos? Nós aqui temos travado essa discussão o tempo todo e lamentar, né, que as nossas crianças estejam... Aí, geralmente, eles procuram o caminho mais fácil, né? É dizer, olha, a culpa é do sindicato que fez greve, a culpa é não sei de quem que fez não sei o quê. A culpa, de quem será a culpa? A culpa é de quem deveria estar preso a essas alturas do campeonato, na cadeia para responder pelos os crimes praticados contra a sociedade e contra o povo de Natal. Isso sim é que nós temos que fazer esse debate. Ou quando alguém rouba uma galinha, vai para a cadeia. Agora alguém rouba milhões, ninguém diz para que foi o dinheiro, não presta conta a ninguém. Os conselhos têm gritado aí, né? O conselho da saúde, o conselho da educação, né? Não é ouvido, não respeitam. Daí nós vamos votar a lua agora e não temos o parecer, não se enviou esse parecer. Porque pela lei tem que mandar lá para o Conselho da Saúde para analisar a questão e vai se votar sem ouvir. O Conselho pode simplesmente rediscutir isso, ou aceitar ou não, é um direito do Conselho, mas não se respeita as instituições democráticas, que foi criada exatamente para ter um controle maior, e esse Conselho tem atuado firmemente, né? Nós temos que elogiar aqui os conselhos, né? E o Ministério Público, né? Eu sempre fico vendo alguém querendo
Tira o poder de investigativo do Ministério Público, tira não sei o que do Ministério. Olha, se não fosse o Ministério, com o Ministério Público em cima, fazendo ajustamento de conduta, cobrando, entrando com ação, eles fazem o que fazem, imagine se tivesse um Ministério Público fraco. Isso é democrático, querer tirar os poderes do Ministério. Seja quem for, aí eu não quero saber quem é. Eu acho pelo contrário, o Ministério Público ele tem que fazer mais concurso, contratar o triplo, porque imagina o papel que o Ministério Público tem. Só a Prefeitura de Natal acho que envolve todo o Ministério Público do Patrimônio. Eles todos, da educação, da saúde, não tem o que fazer outra coisa, porque é demais, a demanda é demais. Né? Então, eu quero me dizer que, para mim, é um dos que eu mais respeito, que toda sociedade tem que ter o respeito acima do... É o Ministério Público, seja ele da educação, da saúde, do trabalho, né? Da defesa do patrimônio, esses não tem nem o que fazer, eu não sei nem como é que eles estão conseguindo. Né? É tão difícil, é tanta coisa para eles fazerem que eu não sei como é que eles estão fazendo, né? De tanta denúncia, de tanto desmando, de tanto respeito ao dinheiro público, de tanto respeito à sociedade. Né? No momento em que, eu sempre eu estava num debate, eu pergunto assim, mas será que é tão difícil fazer as coisas de direito nesse país? Será que é preciso você ter que ter o Ministério Público o tempo todo sendo acionado ali, cobrado em cima e fazendo, os sindicatos em cima, a sociedade cobrando e alguém achando que pode tudo, que pode meter a mão no dinheiro público, que pode fazer o que quiser com o que é do povo, sem nenhuma punição. Né? Então, é preciso a gente retomar essa discussão. Né? Retomar, eu acho que as questões não seriam jurídicas, né? Mas está sendo jurídica, liminar para poder garantir que o ano letivo seja concluído, porque o dinheiro vai em quanto, professor Luiz Carlos? Só uma consulta aqui, 100 milhões, né? Quase isso, desviado da educação das nossas crianças, do nosso povo. Né? E fica por isso? Não é possível. Eu espero que a gente consiga reinverter isso e realmente se apure tudo, né? E que as pessoas responsáveis por isso respondam juridicamente, porque chega de desmando. Era só isso, parabenizar a todos aqui presentes e dizer que essa luta tem que continuar no ano que vem, do mesmo jeito, depois do ano que vem, do mesmo jeito, porque é preciso garantir os direitos fundamentais das nossas crianças, que é a coisa mais importante que nós temos, é a nossa criançada aí, que é o futuro desse país. Né? E a gente vê que tem pessoas que acham que não tem que respeitar o direito de ninguém. Muito obrigado. Agradecemos o vereador Fernando Lucena. Perguntamos também à professora educadora infantil Sandra Noronha se vai querer se pronunciar agora, no final. E passamos agora a Constantino, que é o representante dos pais do Conselho Municipal de Educação. Oi. Quero parabenizar o professor Luiz Carlos, o vereador Luiz Carlos, pela iniciativa dessa audiência pública, né? A promotora, a doutora Zenilde, né? E eu olho assim para a doutora Zenilde, imagino o corre-corre, esse esforço que ela está fazendo, porque de ontem eu já olhei, de ontem para cá, já vi ela umas 10 ou 3 vezes, né? Conselho Municipal de Educação nessa reunião, e agora já no fórum, né? Com o doutor Sérgio Maia, agora na Câmara Municipal, eu digo, será que vai dar tempo de almoçar, doutora? Mas assim, isso significa dizer que realmente ela está, sim, preocupada com a educação dos nossos filhos. E na condição de pai, como membro, representante do Conselho Municipal de Educação em Natal, me sensibilizo muito com a situação hoje que Natal se encontra, a educação, está entendendo? Até porque ontem, na reunião do Conselho, onde o Conselho Municipal de Educação ordinariamente se reúne semanalmente, todas as terças-feiras, né? E chegamos ao ponto em que convocamos todos os gestores, convidamos todos os gestores para participar da reunião, onde eles trazem, e a conversa de um para outro é a mesma, a situação é a mesma, não é diferente de uma de outra, o problema são os mesmos, enfrentados. E na condição de pai, participo, gosto de participar, para que eu sei que hoje a maioria dos pais são carentes de informações, como é que das situações que se encontra a educação, a saúde, então, e eu tenho essa preocupação de levar as informações. Para você ter uma ideia, hoje já passei em 4 escolas, né? E agora já estou saindo daqui, não sei se vai dar tempo para ir para a escola Vera Lúcia, de lá, quando for de 2 horas, está no Iapissara Guiar, para realmente dar um respaldo de alguma coisa dessa reunião de ontem. A professora Fátima também, da mesma forma que eu disse que estava falando sobre a professora doutora Zenilda, promotora, e Fátima Cardoso,
eu disse, a gente já se encontramos de hoje para cá, não é fato, umas 3 ou 4 vezes, não sei se vai dar tempo de almoçar, porque eu acredito no meu esforço, o esforço da promotora, imagino você como representante do sindicato, quando pensa, não, está aqui, é viagem, e não é só em Natal, no Rio Grande do Norte todinho, né? Então, isso me sensibiliza muito na condição de pai. Me preocupa, sim, pelo fato da educação do meu filho, como é que vai ser o futuro do meu filho amanhã, se as condições, se o município não está dando essas condições. Então, cada dia que se passa é a minha preocupação. A minha preocupação de trazer essa casa, como outras vezes participei dessas audiências públicas, né? E a chegar a um ponto em que o município de Natal hoje deixar essa situação cada vez se agravar. Imagine se a gente não tivesse o Ministério Público, não tivesse a Câmara Municipal, como seria hoje, como é que estaria a educação dos nossos filhos, né? Porque eu sei que às vezes o interesse de alguns é que a educação não se evolua, porque realmente fica mais fácil de burlar as coisas. Para isso que foi constituído as promotorias de educação, de saúde, né? Então, me sensibilizo muito, né? Vou me retirar um pouco agora, queria muito participar no final até da audiência, né? Mas eu vou ter que estar, já me ligaram agora para me estar logo na Escola Vera Lúcia, da qual sou representante, e eu tenho que levar essa informação do pai. Na condição, os diretores já estão, às 13 horas agora na entrada dos alunos, se reunindo com os pais, mas também o Conselho Municipal de Educação tem que levar uma palavra também para dar um respaldo dessa reunião de ontem, juntamente com os diretores. Então, preocupante o que a gente está passando, mas acredito também, vamos dar uma credibilidade. O juiz hoje, na pessoa da promotora, que se reuniu hoje, e ele, dentro do prazo de 48 horas, nos ficou de dar uma resposta, né, doutora? E acredito que realmente vamos pedir primeiramente a Deus que essa resposta venha satisfatória, né, para que não seja suspensa integralmente essas escolas e nós asseguramos o ano letivo dos nossos filhos. É só isso e obrigado. Nós agradecemos a Constantina a participação. De vez em quando Fátima sai aqui também, porque estavam querendo paralisar as aulas agora sexta-feira, o que seria um desastre maior ainda, mas é a realidade do que está ocorrendo. As escolas têm que ser meios de escola realmente que estão paradas, se mexe o mínimo para manter, mas temos que aguardar essa decisão, né, do juiz para que passe pelo menos esses 12 milhões, desses 100 milhões que tem aí, que repasse esses 12 milhões para que possa terminar esse ano letivo. E, infelizmente, tem que chegar nesse ponto de parar oficial, de haver uma movimentação para parar do Ministério Público, através da promotora Zenildo Ferreira Alves, ter que entrar com essa ação, pedindo, através também da liminar, para que seja tomada essa posição, porque para garantir o termo, senão as crianças vão ser mais prejudicadas. Mas nós vamos passar agora para a doutora Zenildo Ferreira para exatamente colocar como é que está esse inquérito civil com relação a essa ampliação e garantindo assim as vagas para as crianças a partir de 0 ano nas creches, que nós sabemos a importância, o cunho social que existe, né? Hoje os pais aí estão passando por essa dificuldade, perdendo o emprego, porque não tem mais as creches fechando, não tem mais como ter merenda nas creches, não está funcionando toda essa parte, e aí termina sendo um problema social, tanto agora para esses pais que terminam perdendo emprego, mudando toda a sua renda, como futuramente que essas crianças estão perdendo a oportunidade. E eu fui aluno de escola pública, a gente sabe como é importante a educação para que a gente, né, possa ter uma oportunidade na vida.